Olá, pergunta. Avaliação de tecnologia em tempo real. Como governar tecnologias emergentes? Essa pergunta ela pode ser respondida a partir das contribuições de David Guston e Daniel Sarowitz no texto Tecnologia em Tempo Real. Guston ele é professor associado das políticas públicas na Universidade de Nova Jersey, com vínculos com a Universidade de Harvard e também da Columbia University. Sarowitz é diretor executivo e pesquisador na Universidade de Columbia University. Ambos atuam no campo das políticas da ciência e da tecnologia e são conhecidos por discutir sobre como a inovação científica deve estar articulada a valores públicos, a decisões políticas e a impactos sociais. A ideia central do artigo é que a ciência e sociedade não são esferas separadas, mas se constroem mutuamente. As ciências sociais já demonstraram essa coprodução entre conhecimento científico e a ordem social, mas segundo os autores ainda não conseguiram transformar essa constatação em um mecanismo institucional capaz de orientar a pesquisa em tempo real. A proposta dessa avaliação de tecnologia em tempo real surge para preencher essa lacuna. Em vez de avaliar tecnologias apenas para depois que elas já geraram controvérsias, como energia nuclear ou organismos geneticamente modificados. Os autores defendem a integração desde o início, de cientistas naturais, engenheiros, cientistas sociais e o público que é potencialmente afetado. O exemplo utilizado no texto é a nanotecnologia. O governo dos Estados Unidos investiu centenas de milhares de dólares em pesquisas nessa área, justificando o investimento com promessas de grandes benefícios sociais e econômicos. Ao mesmo tempo, surgiam críticas públicas como as de Bill Joy, que alertava para possíveis consequências desastrosas de tecnologias autônomas e autorreplicantes. Essa tensão entre promessas otimistas e cenários alarmistas revela o problema da governança de tecnologias com alta incerteza. A avaliação em tempo real não pretende prever o futuro com precisão, mas criar um processo reflexivo capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, identificar riscos emergentes e ajustar trajetórias antes que se consolidem em mercados e infraestruturas difíceis de modificar. Os autores estruturam essa proposta em 4 eixos articulados. O primeiro deles é o uso de estudos de caso análogos, ou seja, analisar as inovações passadas para compreender como é que a sociedade e a tecnologia interagiram. Então, eles mencionaram exemplos como o transplante de órgãos e organismos geneticamente modificados. Esse aprendizado histórico permite antecipar possíveis conflitos e também resistências no caso de tecnologias emergentes. O segundo eixo é o mapeamento de programas de pesquisa. Trata-se de identificar laboratórios, redes, financiamentos e tendências por meio de análises bibliométricas e de entrevistas. No caso da nanotecnologia, os autores mostraram que já nos anos 90 havia múltiplos grupos atuando, mas com pouca interação entre si. Esse mapeamento permite visualizar lacunas, convergências, pontos estratégicos para a intervenção social e política. O terceiro eixo é a comunicação e o alerta precoce. Assim entram análises de mídia, pesquisas de opinião e estudos sobre a percepção de risco. Os autores lembram que no caso de organismos geneticamente modificados, faltou um processo antecipado de diálogo, o que contribuiu para conflitos públicos posteriores. Eles apresentam também exemplos de zeólitas artificiais em nanoescala para limpar poluentes do ar. Embora essa inovação responda a um problema ambiental, mas ela poderia gerar novos temores, como a inalação de partículas artificiais. O alerta precoce permitiria identificar essas preocupações antes que se transformassem em bloqueios políticos e também sociais. O quarto eixo é a avaliação,
e a escolha tecnológica que envolve construção de cenários, métodos participativos e também a interação direta entre pesquisadores e cidadãos. A hipótese central é que processos deliberativos podem influenciar decisões reais de pesquisa, alterando propriedades ou estratégias. A governança deixa de ser apenas regulatória e passa a ser formativa, atuando na própria definição das agendas. Essa proposta, ela dialoga com tecnologias relacionadas à energia, à exploração de recursos naturais, armazenamento de carbono e também intervenções ambientais frequentemente que envolvem alta incerteza e impactos ambientais potencialmente amplos. Embora o texto não trate diretamente de petróleo e de mudanças climáticas, mas ele menciona desastres naturais como exemplos de fenômenos imprevisíveis que exigem planejamento e capacidade adaptativa. Essa lógica é plenamente aplicável à governança de riscos climáticos, eventos extremos e também de decisões sobre infraestrutura energética. Em contextos de desigualdade social, a ausência de mecanismos de avaliação antecipada pode ampliar assimetrias na distribuição de riscos e benefícios da inovação. A antecipação é interessante também porque existe um outro texto que é uma proposta de Guston e Saarista, que se relaciona com um trabalho de Jack Stilgoe e colaboradores. Stilgoe está vinculado ao Departamento de Estudos de Ciência da University College London. Esses autores eles desenvolvem uma estrutura baseada em 4 dimensões: antecipação, reflexividade, inclusão e capacidade de resposta. A antecipação envolve perguntar "e se?", reconhecendo a incerteza e imaginário sobre o futuro. No caso da geoengenharia, estudado por eles, trata-se de considerar não apenas riscos técnicos, mas implicações sociais e políticas. A reflexividade exige que instituições científicas examinem seus próprios pressupostos e limites, fazendo uma autocrítica técnica e também uma reflexão pública sobre os valores dos experimentos e das pesquisas. A inclusão amplia a governança para além de especialistas, incorporando fóruns deliberativos, conferências e júris cidadãos. Por fim, a capacidade de resposta, que implica ajustar rumos diante dos novos conhecimentos ou demandas sociais, reconhecendo a impossibilidade do controle total dessas respostas. Em um cenário global marcado por crises ambientais e desigualdades, a avaliação da tecnologia em tempo real e a inovação responsável se apresentam como um instrumento para alinhar ciência, política e sociedade de uma forma mais democrática e também sustentável. Obrigada.